Fala, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana e muito importante hoje em dia na área de suprimentos, que é o ESG, né? A área de sustentabilidade. E quando a gente fala sobre esse tema, quando a gente toca nesse tema, a cadeia de suprimentos ela é muito importante. Dentro de projetos, hoje são cobrados cada vez mais a participação da área de suprimentos, dando números e dando como ela vai se tratar, né, dando como os projetos vão se serem implementados dentro da área de suprimentos e como a área de compras, logística, almoxarifado, ela vai estar lidando com toda essa parte de ESG dentro da sua cadeia de suprimentos. E um dos temas muito importantes que hoje em dia a gente está tratando é literalmente sobre a pegada de carbono e como a área de suprimentos vai estar sendo acionada pelas áreas estratégicas e sendo estratégicas no que tange ali a sua participação nessa pegada de carbono, na redução das emissões de gases, tanto na área de logística, na área de almoxarifado, na área de compras. A gente vai começar a trabalhar com os nossos fornecedores dentro de uma maneira onde esses fornecedores têm que estar engajados nas nossas políticas de ESG, nas nossas políticas de sustentabilidade, e hoje suprimentos ele é estratégico, hoje tem aí toda essa metodologia nova de Procurement Orchestration que está sendo desenvolvida, né? Ela vem passar ali a área de Strategic Sourcing, que ficou para trás, começou-se a ver que a área de Strategic Sourcing criava um pouco de burocracia, então hoje a Procurement Orchestration está sendo desenvolvida e ela traz essa pegada de ESG muito dentro desse nosso pacote. Então, hoje eu vou falar sobre isso. Espero que vocês curtam, espero que vocês comentem. Eu vou responder perguntas ao longo do nosso encontro e vamos falar de um tema que está sendo cada vez mais cobrado, não só pelos projetos, mas também pela sociedade. Então, começando aqui, o que a gente entende, né, sobre essa parte de ESG? A sustentabilidade, né, na cadeia de compras, ela vai estar ali sendo muito, de uma certa maneira, na integração das práticas, né, ambientalmente amigáveis. A gente tem que entender que toda essa abordagem de sustentabilidade, o objetivo, né, quando a gente fala em minimizar os impactos negativos, essa abordagem ela vai buscar ali reduzir o impacto ambiental e social a diversos, né, a todas essas etapas, incluindo fabricação, armazenamento, logística e distribuição. Por exemplo, quando a gente fala em considerar recursos responsáveis naturais, a gente está falando na escolha, né, de meios de transporte, por exemplo, sustentáveis e uma destinação adequada ali de produtos após a vida útil. Quem aqui na área de suprimentos não teve algo relacionado ao que você vai fazer com aquele material, por exemplo, de sobra? Então, quando a gente fala sobre a área de sustentabilidade, a gente tem que estar olhando também sobre a vida útil daquele produto e cobrando dos nossos fornecedores que todas ali, as aparas, tudo ali que ficou, né, de surplus, né, do nosso material que nós compramos, eles tenham um devido fim. A gente não pode, nós compradores, nós da área de suprimentos, não podemos mais olhar para o nosso fornecedor e não querer saber o que ele está fazendo. Nós, como consumidores, já estamos fazendo isso. Quando você, por exemplo, compra um celular, você quer saber como é que foi empregada a mão de obra para fazer aquele celular. Isso é um exemplo, tá? Como é que foi empregada a mão de obra, quais são os produtos, se ele é ecologicamente sustentável, se a sua embalagem está sendo o produto que vai estar sendo acondicionado, ela tem um devido fim. Então, tudo isso é necessário e está sendo cobrado dos nossos fornecedores. A sustentabilidade, né, na cadeia de suprimentos não é benéfica apenas para o planeta, mas ela serve também para otimizar os processos, reduzir os desperdícios, melhorar, inclusive, a imagem da empresa dentro do mercado. E quando a gente, por exemplo, fala, né, do gerenciamento sustentável, é essa prática, né, de integrar considerações ambientais, sociais, financeiras ao sourcing. Não pensem vocês
que quando a gente fala da área de sustentabilidade, a gente está falando somente de material. Tudo aquilo que você gasta mais é algo que você desperdiçou, e a sustentabilidade vem muito, tocando muito nesse ponto do desperdício, do aprimoramento das nossas técnicas para criar uma sustentabilidade dos recursos, distribuição adequada desses recursos. Então, quando a gente fala na prática que envolve ali o gerenciamento desde materiais, matérias-primas, descarte, como eu disse para vocês, sobre o descarte final, tendo em mente ali a inclusão da redução dessa pegada de carbono, né, dos gases de efeito estufa, a melhoria nas condições de trabalho, a adoção de práticas ecologicamente corretas, ou seja, o gerenciamento tem um objetivo ali de minimizar aqueles impactos negativos, né, que nós temos ali nas nossas operações, negócios, né, que nós da área de suprimentos fazemos. Então, é muito importante que a gente observe, né, toda essa linha sustentável. E por que o gerenciamento sustentável na cadeia de suprimentos está sendo cada vez mais cobrado e sendo cada vez mais estratégico? A cadeia de suprimentos ela está cada vez mais complexa, né? Os impactos que nós geramos estão sendo cada vez mais complexos. E de acordo com o relatório, que eu gosto muito de acompanhar esses relatórios, claro, de empresas que tem ali uma pegada séria, principalmente esse relatório do Carbon Disclosure Project, que é o CPD, eu vou deixar depois o link nos comentários para vocês observarem, é um relatório maravilhoso, onde ele mostra, né, que as empresas são responsáveis por até 11,4 vezes das suas emissões diretas, mais de 90% das suas emissões totais de gases no efeito estufa. Então, quando a gente coloca tudo isso, é óbvio que a gente precisa colocar esse discurso também em prática, né? E contribuir com essas questões mais urgentes da sociedade na criação de políticas de fornecimento responsável. Eu comento muito isso com o time de suprimentos aqui da To Be Supply, que ao criar uma metodologia para a empresa, ao criar um processo novo de qualidade, a gente sempre precisa pensar na parte ecológica, na parte sustentável. Então, hoje, os nossos procedimentos de compras, né, logística, almoxarifado, eles não podem deixar de ter um item ou parágrafos ou até capítulos inteiros sobre sustentabilidade. É importante que nós tenhamos isso dentro dos nossos processos. E por que isso? Para que nós, da área de compras, né, fiquemos engajados com essa sustentabilidade e estejamos aí dispostos a buscar parcerias éticas, né? Eu falo parcerias transparentes, com compromissos compartilhados. A parte de sustentabilidade é preciso desenvolver, né? Onde nós possamos prosperar, considerar, mudando tudo que nós estamos fazendo, talvez, em prol aí de uma nova sociedade que nos cobra isso. Nesse sentido, uma das competências, né, maiores que nós temos é olhar os nossos processos e entender se esses processos estão sendo feitos de maneira adequada, né? Quando a gente observa, né, a implementação da área sustentável, os benefícios, né, os esforços da sustentabilidade, objetivando ali o não desperdício, a gente pode ter uma melhoria, inclusive na lucratividade, tá? Inclusive porque já foram pesquisados em outros temas que, por exemplo, se descobriu que 61% das empresas que hoje elas pensam e são motivadas na busca de uma sustentabilidade, o seu lucro sobe exponencialmente, ou seja, os suprimentos conseguem entregar, maximizar, né, o que foi feito ali por vendas e pelo marketing, suprimentos vai conseguir maximizar muito essa parte dos recursos, os nossos savings estarão muito mais robustos e nós poderemos entregar com muito mais confiabilidade todo esse processo. Quando a gente fala, né, também dessa parte, né, da medida das organizações que se concentram aí nas metas ambientais, a gente tem que reforçar a imagem da marca também. A sustentabilidade, como eu comentei naquele exemplo do celular, ela é cada vez mais importante para nós, consumidores, e para os nossos clientes finais. Incorporar esse gerenciamento dentro da cadeia de suprimentos pode proteger ali contra danos à nossa reputação, da nossa empresa, né, causados por impactos ambientais
Ninguém aqui, e isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro, ninguém aqui vai comprar mais de empresas que você sabe que elas são grandes poluidoras, que elas não estão sendo responsáveis, éticas. Eu não compro de uma empresa que eu sei que teve um grande processo ético. Eu vou esperar ela limpar todo o seu aquilo que aconteceu para então depois eu voltar a virar cliente. Então, nós, empresários, nós da empresa, nós da cadeia de suprimentos, precisamos estar pensando sempre sobre isso, do gerenciamento sustentável, da conformidade regulatória, aonde a gente vai garantir ali as operações que vão estar alinhadas com as leis locais e internacionais. Isso é muito importante para todos nós. E quando a gente fala nisso, né, os principais componentes do gerenciamento sustentável da cadeia de suprimentos é o ciclo de vida, né? É a logística da cadeia de suprimentos, ou seja, as empresas podem implementar práticas sustentáveis, por exemplo, utilizando de energia renovável, otimização de transporte, logística, incorporar princípios da economia circular, isso é muito importante. Eu tenho um artigo, depois vocês procurem na minha página daqui do LinkedIn, onde eu falo da economia sustentável, onde eu falo sobre a roda, né? Desde o momento da matéria-prima, que nós retiramos aquela matéria-prima, utilizamos, fazendo todos os beneficiamentos, e como que a gente vai devolver isso para a natureza? Sim, nós precisamos ter essa economia circular, onde nós precisamos pensar em devolver isso para a natureza, ou seja, não simplesmente retirar. Então, isso é uma importância muito grande para a área de sustentabilidade e principalmente para a área de suprimentos, onde nós temos ali a responsabilidade social, ou seja, a tudo aquilo que envolve ali a proteção dos direitos humanos, a garantia de práticas trabalhistas, éticas. Vocês, acho que alguns de vocês, ou a maioria de vocês, vai lembrar daí do grande escândalo que aconteceu no sul do país, com as vinícolas, ou seja, descobrindo ali práticas totalmente deploráveis contra os empregados. Nós mesmos, consumidores daqueles produtos, deixamos de consumir por um certo tempo até que fosse colocado em prática toda ali a sustentabilidade, a responsabilidade ética ali com todos os trabalhadores, ou seja, nós mesmos, consumidores, cobramos isso e a cadeia de suprimentos precisa estar presente dentro dessa linha social, realizando sempre auditorias em nossos fornecedores. Nós não podemos esquecer que, como compradores, nós temos uma responsabilidade de implementar ali medidas de redução, claro, de custos, mas também do impacto social que nós tenhamos naquela compra, ou seja, olhar também para o nosso fornecedor e entender, por exemplo, se o desperdício de uma embalagem, se ele está pagando todos os direitos trabalhistas, se ele tem ali todas as ferramentas estratégicas, se eles estão se equipando com ferramentas tecnológicas, né, de inteligência artificial para monitorar o seu processo, que nós vamos cobrar como compradores e vamos ser cobrados pelos nossos clientes finais, ou seja, tudo dentro da nossa cadeia de suprimentos. E quando a gente fala isso, as estratégias, né, as estratégias de gerenciamento sustentável, nós temos que observar tanto os OKRs, lembra da nosso último encontro, dos OKR e dos KPIs, quem perdeu está na nossa página da To Be Supply e também aqui no LinkedIn, no meu LinkedIn, a última live onde eu falo dos OKRs e dos KPIs, onde nós precisamos analisar todos esses KPIs da área de compras, que nós temos acesso ali a diversos cenários, atividades, onde vão permitir com isso tudo que nós, compradores, tenhamos mais chances de ser mais assertivos, ou seja, acessar esses indicadores profissionais em campo vão dar mais suposições, vão nos dar mais inteligência de dados para que naquele momento a gente possa começar a planejar e agir. E esta competência analítica está sendo cada vez mais cobrado. Hoje, quando a gente fala, né, de Procurement Orchestration, ele vem exatamente para isso, para colocar esses dados à nossa disposição e nós
modularmos esses dados para atingir ali os KPIs ligados ao OKR. Eu falo muito isso em todos os cursos e todas as mentorias que eu dou sobre esses assuntos, sobre sustentabilidade, que não adianta nós termos métricas, não adianta nós termos dados, se nós não conseguimos entender isso dentro de KPIs, onde a gente possa estar avançando com esse processo. Ou seja, isso é muito importante no cenário de hoje das empresas estratégicas, saber como lidar e saber como linkar os KPIs com os OKRs. E aí estão os KPIs de sustentabilidade que aparecem em grande parte aí do nosso processo. E como a gente vai atingir isso? A gente vai atingir todas essas formas dentro de seleções, por exemplo, de fornecedores, onde empresas vão ser consideradas, né, como possíveis fornecedores, e elas vão compartilhar conosco as metas, ou seja, redução de pegada de carbono, gerenciamento de relacionamentos, o nosso SRM é muito importante. As empresas com isso podem e vão garantir, então, que as empresas que estão trazendo, ou seja, os nossos fornecedores, vão estar ali trabalhando e atendendo aqueles padrões de sustentabilidade baseado nos KPIs, ou seja, nas emissões de carbono. Como é que você hoje sabe a sua pegada de carbono se você não tem um KPI, se você está ali desperdiçando aquele fornecimento responsável ali da sua matéria-prima? As empresas, né, vão também poder optar por investir em energia renovável tecnologicamente à nossa disposição e eficiente. Hoje, vários de nós aqui já devem estar imaginando, ou se não, já tem casas sustentáveis com a área ali de energia renovável, pensando em comprar um carro, né, um carro elétrico, ou seja, tudo isso que nós pensamos dentro da nossa vida particular, nós temos que transportar isso para a nossa cadeia de suprimentos, onde a gente tem que sempre pensar nas emissões indiretas e também nas emissões diretas que nós estamos fazendo dentro da nossa empresa. E para isso é muito importante também que esse gerenciamento do desperdício, né? Quando a gente fala, tem um curso que eu gosto muito dentro da base da Tio Supply, que é a certificação Lean, e a certificação Lean vem exatamente para isso, né? Para mostrar uma filosofia de trabalho enxuto, né? Onde a gente vai reduzir ali todo aquele desperdício da cadeia de suprimentos, a gente vai adotar princípios, né, como eu comentei com vocês, da economia circular, reciclagem, a gente vai começar a utilizar elementos recicláveis, adoção de práticas, por exemplo, de compostagem, investimentos em energia renovável, gerenciamento do desperdício. Isso precisa estar muito hoje dentro de uma pauta de sustentabilidade. Nós, compradores, precisamos entender muito essa parte de gerenciamento do desperdício, que vai estar sendo implementado na reutilização daquele item e de novos recursos. Ou seja, nós vamos estar ali no próximo item na visibilidade e transparência, né? Essa parte de transparência para o mundo externo, né? Para os nossos clientes, né? Onde nossos consumidores, nossos stakeholders, os órgãos regulatórios possam acessar as nossas informações e possam imaginar e trabalhar conosco dentro daqueles impactos ambientais e sociais e orientar, obviamente, a tomada de decisões ali, gerando, então, uma confiança muito maior no mercado. Quando a gente fala, né, de colaboração, a gente está falando aí muito dessa parte que permite entre as empresas e os fornecedores. Cada vez a gente precisa entender que os nossos fornecedores não são mais simplesmente fornecedores, eles precisam ser parceiros, ou seja, você precisa com o seu fornecedor compartilhar informações e eles também precisam compartilhar informações com vocês, porque muito disso vão ser repassados para os relatórios, né? Quem aqui hoje não tem que dar informações da área de suprimentos para todas as áreas da empresa, para a área de compliance, para a área jurídica, para a área da área de meio ambiente, né? Segurança do trabalho. Então, essa colaboração vem muito em relação a isso, né? De você observar a maior eficiência, a maior estrutura de investimento
e com que tecnologias você vai estar trabalhando ali dentro dos seus processos sustentáveis. Quando a gente fala também sobre essa parte, né, de treinamento, de formação acadêmica, isso é muito importante. Nós, da To Be Supply, acreditamos imensamente nisso, né, da parte de treinamento, da parte da educação contínua. Parem com essa história de eu não preciso manter, eu já estou num cargo que eu gosto e que eu me identifico, eu quero ficar aqui, eu não preciso mais estudar. Completamente equivocado esse pensamento, e esse é um pensamento muito complicado. Eu vou utilizar essa palavra complicado para não dar uma ênfase maior, para que não preocupe vocês, mas hoje a empregabilidade está passando muito pela educação contínua, a importância de você entender as mudanças que o mundo, ou seja, que o mundo está fazendo e estar alinhado em relação a isso. Muitos compradores dentro das nossas mentorias, dentro dos nossos cursos, eles falam, né, que as empresas estão cada vez cobrando mais sobre aquele processos que estão ali sendo repassados de uma maneira nova. E quando a gente fala dessa parte de educação contínua, quem aqui já não começa a ser perguntado e começa a ser trabalhado dentro de uma forma, dentro da linha tecnológica, ou seja, do papel fundamental que a tecnologia vai estar fazendo ali dentro da área sustentável, ou seja, da inteligência artificial, do aprendizado daquelas máquinas de inteligência artificial em rastrear os nossos dados, mostrar para nós novas formas de auditorias em tempo real, ou seja, verificações de conformidade. Hoje você não precisa mais, em muitos casos, utilizando aí basicamente essa linha de Procurement Orchestration, você hoje não precisa ficar gerando tantos relatórios como eram gerados há poucos anos atrás. Hoje em dia, esses relatórios já estão à nossa disposição de maneira online e on-time, ou seja, de maneira que você, assim que faça, ou assim que você estiver fazendo algo, ele já possa ser colhido informações ali para outras áreas, setores de terceiros. Então, a sustentabilidade vem muito isso. Ela vai dar ali a capacidade de suprimentos e não ficar passando relatórios. Ela pode trabalhar ali, os suprimentos pode ser realmente parceiro das outras áreas e trabalhando com muito maior transparência. E isso é sustentável. Ou seja, não pensem vocês na área sustentável só o verde. É óbvio que a gente tem que dar uma importância enorme quanto a isso. Mas ser sustentável, falar de sustentabilidade, falar sobre o ESG, é muito sobre isso, é sobre você mostrar uma realidade sustentável dentro da sua empresa, permitindo toda aquela métrica, todas aquelas métricas, né, e tudo aquilo que você está fazendo em tempo real, né? Quando a gente fala nisso, quando a gente fala de tecnologia, a gente vai falar sobre melhores práticas, a gente vai estar ali falando sobre o como você vai acessar as práticas, como que você vai ajudar a desenvolver um plano que vai identificar ali os principais participantes, você vai precisar ali definir metas junto com a sua área estratégica, você vai estabelecer, por exemplo, cronogramas, alocações financeiras, implementações de fluxos novos, inteligência, soluções digitais, onde você vai conseguir transformar processos e, principalmente, medir os seus processos de maneira adequada, ou seja, a área sustentável da empresa vai cobrar isso para você. Não me interessa hoje eu comprar um objeto onde a minha empresa vai estar remanufaturando ou manufaturando aquele produto, transformando aquele produto, e eu ter um fornecedor que vai me entregar uma parte daquele produto. Eu vou simplesmente pegar aquela parte, encaixar no meu produto e mandar ele para o cliente final. Se hoje nós estamos fazendo isso e não observando como aquele produto que você não tocou, simplesmente você encaixou no seu produto final e mandou para o cliente da sua empresa. Se você não tiver a certeza de como aquele produto foi feito, você pode estar colocando a sua empresa, não é nem o seu setor ou você pode estar colocando a sua empresa em grandes riscos. A sustentabilidade é você entender, então,
toda a cadeia de suprimentos. Eu vou contar uma história aqui para vocês, que alguns anos atrás, uma grande montadora teve um problema imenso. Ela teve que pagar uma multa de bilhões e bilhões e bilhões de dólares, porque foi detectado que o freio de um dos carros, de um dos automóveis, ele falhou e ele estava falhando acima de certa quilometragem. E essa empresa, então, entrou num processo dos consumidores, dos órgãos regulatórios, e essa empresa foi fazer ali, depois de já ter pago, né? Não adianta, você, depois que acontece, você tem que fazer mitigação de riscos, né? E ali aquela empresa, então, foi fazer a busca de entendimento do que tinha acontecido, né, com o freio dela, que ela tinha um processo muito rigoroso. E ela descobriu que não tinha sido ela a causadora efetivamente daquele processo. Por uma peça que ela recebia de um fornecedor, aquela peça tinha um defeito que ela não conseguiu detectar, ou seja, ela encaixou aquela peça com um defeito dentro do seu produto, testou ali dentro da linha que ela imaginava ali ser uma linha que ela poderia utilizar ali correto, e mandou os carros para serem vendidos. Só que aquela peça daquele fornecedor, ela quebrava depois de um certo tempo, e foi isso que aconteceu. Ela quebrou e causou ali inúmeros danos, inclusive causou algumas mortes aí, de uma fatalidade horrorosa. E aquela empresa teve um processo assim grandioso, que ela teve que ir fazer toda a sua adequação. Então, o que eu quero trazer para vocês? Nós, dentro da área de suprimentos, hoje, não podemos comprar nada sem saber exatamente como aquilo está sendo fabricado. Hoje, algumas empresas já nos colocam para que nós possamos entender ali não só o nosso fornecedor de primeira categoria, né, como a gente chama, ou de segundo, não, ela quer saber lá atrás. Ela quer saber de onde que aquele fornecedor tirou aquela matéria-prima. E muitas vezes, alguns poucos anos atrás, nós da cadeia de suprimentos não dávamos a melhor bola para isso. Eu vou querer saber do aço que o meu fornecedor fez aquele flange, da onde aquele aço está vindo, eu vou medir aqui qual é a extensão, qual o tipo de aço e tal, se ele tem ali o que eu pedi dentro do meu mapa, ali, dentro do meu projeto, aprovado pela engenharia. Aprovando isso, eu não estou nem aí. Hoje em dia, isso acabou. A sustentabilidade da área de suprimentos passa muito por isso. Você tem que organizar, e se você não tem comprador, tenha isso em mente para amanhã você começar a fazer. Olhe o seu procedimento de compra, né? E imagine que você precisa começar a reescrever esse procedimento. Nós, da área de projetos da To Supply, nós temos já diversos clientes que estão trabalhando com isso, de reescrever os processos, os procedimentos de compra dentro de uma linha sustentável, dentro de uma pegada mais sustentável, para que não aconteça esses casos que eu acabei de contar para vocês, e você coloca ali em risco a sua empresa. Isso eu contei de uma grande montadora, que tinha ali capacidade de se sustentar dentro ali de um problema grande como esse. Será que a sua empresa vai conseguir passar por algo semelhante? Acredito que muitos aqui estão respondendo que não. Então, nós temos que observar tudo isso e saber que essas práticas de maneira sustentável dentro da cadeia de suprimentos precisam ser trabalhadas. E quando a gente fala nisso, né, a gente olha muito para a linha de base, né? A gente entende que as nossas operações têm um impacto ali grande no meio ambiente, a gente vai descobrir as referências, a gente vai definir ali as nossas metas, como medir, como nos comunicar, como revisar ali a jornada da sustentabilidade, como nós vamos estar ali atingindo as nossas metas, ou seja, seguir as melhores práticas vai nos ajudar muito ali a desenvolver aquele plano que nós de suprimentos precisamos ter em todas as compras. Claro, poxa, eu não estou falando aqui de burocracia. Se você está pensando em comprar um item, pensa como ele vai ser descartado pela sua empresa e tal, mas também não cria uma burocracia. Eu não estou falando que agora tudo que a gente vai comprar, você precisa fazer 200 testes. Não, tudo vai depender do tamanho ali do seu processo, tudo vai depender, mas você precisa
ter essa capacidade de observar que uma caneta, a que você compra para você usar no seu dia a dia, você tem que pensar e trabalhar com as áreas que vão estar ali te ajudando. Como é que você vai fazer o descarte daquela caneta? Imagina das outras peças e dos outros produtos e também dos serviços, tá? É um equívoco nosso, eu não chamo de erro, não, é um equívoco nosso não pensar na sustentabilidade na área de serviços. Você faz um grande projeto, por exemplo, dentro de uma parada de celulose e papel. É sustentável você não trabalhar com o histograma correto? É sustentável você e o seu fornecedor não terem a correta noção de quantas pessoas vão precisar estar ali durante aquele processo, por exemplo, de uma parada geral, dentro de uma área de celulose e papel, um exemplo, né? Como que você vai chegar ali dentro da sua estação ali, você vai observar 10, 15 pessoas paradas, esperando o próximo ato para elas entrarem em operação. Isso não é sustentável. Isso você tem que imaginar que você colocou aquelas pessoas ali, que você teve transporte, que você tem que observar a moradia, que você tem que observar os KPIs. Ou seja, isso tudo que você pode estar imaginando não é sustentável. Então, como alguns dizem, simples histograma precisa ser pensado e precisa ser medido todos esses esforços para que vocês e para que nós possamos, então, trabalhar com uma área sustentável muito mais adequada. Então, a conclusão ali que a sustentabilidade, né, dentro ali de suprimentos, ela vai ser definida com a incorporação, então, daquelas considerações ambientais, sociais, como eu comentei com vocês, e de governança corporativa à medida que as matérias-primas, então, são obtidas. Ou seja, a cadeia de suprimentos não termina quando um produto chega ao mercado e nem a sustentabilidade da cadeia de suprimentos termina. Você sempre tem que estar pensando em como planejar, executar as estratégias, reutilização, reciclagem, como eles falam, né, lá fora, a gente traduz aqui para o inglês ao pé da letra, como que você vai aposentar certos produtos, como que você vai estar ali destinando aquele produto que não serve, que já está obsoleto, ou seja, um aspecto importante ali, como que você vai dar suporte, então, àquela economia circular dentro da área de suprimentos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estudem mais sobre sustentabilidade. Eu sempre escrevo, eu sou colunista de algumas revistas dentro da área de energia, TN Petróleo, a revista digital de Petróleo e Gás, ou seja, há algumas revistas, e eu sempre estou com textos sobre economia circular, sobre sustentabilidade na área de suprimentos. Acessem. Tem um artigo nosso, ó, eu vou deixar para vocês, já deve estar aí pintando na tela de vocês, um link, né, de responsabilidade social dentro do nosso blog. Tem muito texto em relação à área de ESG. E se vocês quiserem, nos sigam, né, para vocês observarem mais sobre esses assuntos dentro do YouTube, onde todas essas lives e outros vídeos nossos ficam armazenados dentro do nosso canal do YouTube. É só você botar To Supply que você vai achar. Assim como todas as nossas redes sociais, você bota To Supply, Facebook, Instagram, Twitter, sempre com matérias novas. E também nos sigam lá na nossa página, né, da To Supply, www.tobesupply.com.br, e vocês aí vão ter aí vários movimentos, né, de como a gente está fazendo toda essa linha de sustentabilidade na área de suprimentos. Pessoal, obrigado aqui pela oportunidade de falar um pouco mais aqui com vocês sobre esse assunto e também estimular a todos nós, compradores da área de logística, de almoxarifado, a trabalhar de forma mais sustentável. Ainda essa semana, na quinta-feira, eu vou fazer mais uma live de um tema muito importante, que é a área de dados, né? Sobre dados, como que a gente pode coletar esses dados e transformar esses dados em métricas, em KPIs, em OKRs para de suprimentos. Então, não perca a próxima live nossa, vai acontecer na quinta-feira. Depois eu deixo aqui já marcado para vocês, e vocês que sigam a nossa página podem aí
ficar ligado sobre isso. Beleza, pessoal? Agora, bora comprar. Tchau, tchau.